Olá, queridos! Estamos ao vivo pelo Instagram da Igreja Batista Vale de Bênção, Rio de Janeiro. Eu sou a pastora Daniele Queiroz e estou muito contente de estar aqui com você. Nós hoje vamos receber aqui no Face to Face o quadro oficial do IGTV da Vale Rio. Vamos receber hoje a pastora Rosângela Neri. Ela é regional sudeste, ou melhor, centro-oeste, perdão, sudeste é minha mãe. Tô acostumada a falar. Ela é regional centro-oeste da Igreja Batista Vale de Bênção, é pastora e vai nos contar hoje o testemunho do que Deus fez na vida dela e do pastor Anísio Neri, seu esposo. E vocês vão poder fazer perguntas, então vamos receber a nossa convidada. O testemunho dela, gente, é um sucesso. Anos e tem aí 3 milhões de visualizações. É isso mesmo. O Senhor soprou esse testemunho e hoje nós vamos ouvi-lo aqui de uma forma muito especial. Pastora Rosângela, tudo bem? Graça e paz, pastora Daniela. Tudo bem, minha filha, e você? Tudo bem. A senhora tá linda como sempre. Bondade, filha. Deus abençoe a cada um dos que estiverem participando nessa tarde, né, desse bate-papo em Deus, né, filha? É verdade. E graças a Deus estamos aqui. A gente tem feito toda sexta, toda segunda essas lives com convidados para que a gente possa trazer assuntos que vão edificar a vida da igreja. E um dos assuntos que muito estava sendo solicitado pelos solteiros é como escolher a pessoa certa. Como é que eu faço para não casar errado, para manter meu casamento, né, na presença do Senhor? Muitas perguntas. E aí, quando a gente foi fazer a pauta, eu falei, tem alguém que é a pessoa mais indicada para poder fazer essa live, é a pastora Rosângela. E hoje a gente vai falar sobre isso. Eu não vou nem perder muito tempo, porque o Instagram ele limita a gente, né? Ele encerra a live quando bate 57 minutos. Então eu queria já pedir à senhora para começar fazendo um resumo do seu testemunho pessoal. Certo. Sobre o meu casamento, né? Isso, sobre o seu casamento. Tá bom. Bom, eu era mãe solteira de 3 filhos. Eu não conhecia Jesus, eu não tinha Jesus. Não conhecia nem Deus. Eu sempre achei que Deus era assim, ele lá em cima e nós aqui embaixo. Eu tinha um pensamento de que era muita gente para ele cuidar. Então, ele não ia se importar com uma mulher como eu. Então, eu tinha já 3 filhos, mas um dia, a minha tia, que ela chama Leia, já era cristã, ela falou para mim, Rosângela, eu conheço um Deus que te dá um marido. E me casar era um sonho que eu tinha de jovenzinha. Eu tinha esse sonho. Eu queria muito me casar. Eu queria demais me casar. Eu acredito que era uma das coisas que eu mais almejava na minha vida terrena. E quando Sim, ela me disse aquilo, claro que não foi só isto, esse foi um dos motivos, mas quando ela me disse isto, aquilo saltou dentro do meu coração. E aí vieram outras coisas, eu acabei entregando a minha vida e recebendo a Jesus Cristo como Senhor do meu viver, tá? sim. E quando eu tinha um mês que eu tinha recebido a Jesus como Senhor da minha vida, ele falou comigo através de uma mulher, uma serva dele, me dizendo que ele me daria um marido. Eu nem sabia, quer dizer, eu não acreditava nem na existência dele, não sabia que ele falava. Então aquilo para mim foi demais, foi muito impactante Deus usar uma mulher que nunca tinha me visto, que não me conhecia, para falar exatamente daquilo que era o maior desejo do meu coração. Foi ali que eu comecei a ver que ele existe e que realmente ele se preocupa com a gente. Quando ele me disse que me daria um companheiro, um esposo, aquilo ali falou alto ao meu coração e eu comecei a buscar a Deus, a conhecer ele, a pelo menos tentar conhecê-lo, saber quem ele é. Comecei a buscar, subi o monte do Pessu, fui para o monte, estava na minha igreja, adorando a Deus em todos os cultos, não faltava o culto, viu, pastor Daniel?
Não Sim. faltava culto. Sempre me converti a Jesus Cristo e amei a sua casa. Sempre tive um grande amor pela casa do Senhor. E aí começou a minha caminhada. Então eu comecei a me dedicar a Deus, a estudar a palavra, a orar, a jejuar, a subir monte. Todos os dias de domingo a domingo eu jejuava e subia o monte para orar a Deus e ficava a madrugada no monte. E aquilo começou a me dar o quê? Quem busca Deus vai receber de Deus. Quem Aleluia. busca, quem busca Deus vai encontrá-lo. Não tem como a pessoa se consagrar, buscar ao Senhor, estar em oração, clamando ao Senhor, crendo nele, confiando nele, e não ter a resposta de Deus. Ele vai se revelar à pessoa que faz isso. E foi o Aleluia. que ele fez comigo. Ele começou a se revelar a mim. Então eu me batizei nas águas. Logo depois ele me batizou no fogo, no Espírito Santo, na minha igreja, onde eu congregava. Sim. E com 6 meses eu comecei a fazer a obra missionária, viajando já, inclusive para o Rio de Janeiro. Foi a minha primeira viagem missionária. E eu buscando a Deus por um marido, né? Até as Sim. pessoas brincam que eu falo tudo por um marido. Comecei a buscar a Deus por um esposo, aí passou o primeiro ano, eu buscando a Deus, segundo ano, e eu confiante em Deus, passou o terceiro ano, passou o quarto ano, passou o quinto ano, quando foi lá pelo quinto ano, eu falei, Senhor, cadê esse homem que tu fala que está preparando, está preparando, está preparando e nunca me entrega? Esse homem nunca está pronto. Aí lá pelo quinto ano já eu comecei a dizer para ele, ó Deus, o senhor quer saber? Eu hoje lhe amo, eu sou apaixonada pelo Senhor, os 4 pneus e mais o step, eu sou arriada pelo Senhor. E se o senhor quiser me dar um marido, bem, se não quiser também, eu quero é viver contigo. Comecei a falar isso para ele. Mas, ao mesmo tempo, eu também queria muito me casar. E o Salmo de número 37, no versículo 4, diz, deleita-te no Senhor. É. Ele concederá, ele atenderá ao desejo do teu coração. Esse salmo e esse versículo sempre foram a base da minha vida até o dia de hoje. Deleite-se, que é Aleluia. deleitar, é amá-lo, é reverenciá-lo, é buscá-lo, é adorá-lo, é buscar a presença dele. Ele faz questão de ter um relacionamento conosco. Para isso, nós precisamos ter prazer nele. Porque Aleluia. deleitar é ter prazer na presença de Deus, é ter prazer em conviver com Deus, é ter prazer em amar a Ele, é ter prazer em, eu falo gastar tempo, mas nem é gastar tempo com Ele, é ganhar tempo com Ele. É um investimento, né? É um investimento, e era o que eu tinha Aleluia. feito. Eu tinha feito isso, eu tinha me deleitado nele. Eu amava estar com ele, eu amava buscá-lo sozinha. Eu ia para o monte, tinha uma árvore lá, que ela colhia as minhas lágrimas. Oh, Aquela meu Deus. árvore, sabe, todo o meu sofrimento. Eu ficava sozinha naquela árvore, me deleitando na presença de Deus. Eu sempre tive prazer. Então, assim, uma das primeiras dicas que eu dou para as pessoas que estiverem me ouvindo e querem muito que Deus realize o desejo do seu coração, faça do Salmo 37, versículo 4, a base para a sua vida. Deleite-se no Senhor. E conclusão. Interessante. É, Interessante que antes de você mencionar essa palavra, me veio ela. Quando começou aqui o relato do seu testemunho, me veio o Salmo 37:4, que é exatamente essa questão da gente deleitar. E olha que chave tremenda, gente. A pastora Rosângela se deleitou de amar o Senhor, sim, buscar, querer a presença dele, mas teve um momento que foi o deleitar na plenitude. Foi quando ela falou assim: Senhor, acabou, minha suficiência está em ti. é, Ali virou a chave para que as promessas começassem a acontecer, né? com certeza. Com certeza, a base é essa. As pessoas me perguntam muito, pastor, o que é que eu faço? Deleita-te no Senhor. Quando Deus Aleluia. for o primeiro da sua vida, quando Ele for mais importante que tudo no teu viver, quando realmente a tua vida estiver nele,
quando você tiver prazer na companhia de Deus, quando você tiver prazer em ganhar as almas, em falar dos feitos dele, porque nem no decorrer desses anos que eu fiquei esperando pelo Senhor um casamento, eu fiz a Sim. obra dele, eu procurei realizar aquilo que a Bíblia manda, que é proclamar as boas novas, falar de Jesus Cristo. Eu falei porque muitas coisas Deus fez por mim. Eu passei um ano de sequidão nesses anos que eu esperei no Senhor. Por quê, pastora? Porque eu saí do meu emprego, eu trabalhava na revista Isto É, na época, e Deus mandou eu me demitir, e eu obedeci o Senhor. Eu me demiti, fui morar com meus pais, minha mãe, meu pai, meus irmãos vieram morar comigo em Brasília. Mas Deus estava preparando tudo, cercando a minha vida. A minha mãe já servia a Deus, o meu pai tinha um emprego, sustentava a casa, eu fiquei desempregada. Então, eu vi que quando a gente se deleita em Deus, Ele cuida da gente. Ele Aleluia. realmente provê. E eu me lembro de algo muito simples, porque Ele é Deus de grandes coisas e de pequenas coisas, amém? Eu me É. lembro que nessa minha caminhada de espera pelo meu esposo, um dia eu queria muito, 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 muito comer chocolate. Sabe aquela caixa de chocolate da Nestlé? Sei. Eu queria uma caixa daquela, mas eu não tinha R$ 1. Olha, eu Uhum. fiquei tantos anos sem ver dinheiro na minha vida, e quando eu vi pela última vez era cruzeiro. Quando eu Sim. voltei a ver, era cruzeiro novo, havia mudado a moeda. Meu Então, Deus. eu me lembro que naquele dia eu orei a Deus, falei, ô Senhor, estou com tanta vontade de comer uma caixa de chocolate da Nestlé. Falei isso com Deus. Quando foi à noite, um casal de amigos vieram me buscar para irmos ao monte orar. E no caminho para o monte, ali em Taguatinga Centro, eu não sei se ainda existe, mas existia um pão de Sim. açúcar lá, um mercado. E a Uhum. senhora, que era minha amiga, falou para o esposo dela, meu bem, vamos parar aqui para comprar um pão, porque quando nós voltarmos do monte, não vai mais ter como, né? Já vai ser tarde. E eles pararam. E aí eles me convidaram para descer, para entrar no supermercado. Mas eu pensei, o que eu vou fazer aí? Não tenho nem R$ 1, né? Falei, não, vão vocês. Eu fico dentro do carro. E eles foram. Quando eles retornaram, ela entrou no carro e virou para trás e me deu uma sacola e disse, pastora, irmã Rosângela, eu na época não era pastora, irmã Aham. Rosângela, eu não sei o que é, mas Deus me incomodou para comprar isso para a senhora. Colocou no Eita. meu coração. Quando eu abri, eram 2 caixas de chocolates da Nestlé. Bom, Aleluia. conclusão, pastora Daniele. Com o passar dos anos, Deus colocou o meu esposo no meu caminho. Quando eu o conheci na minha igreja, não dá para dar o testemunho todo, mas esse Sim. meu testemunho Tá no completo tem no YouTube. YouTube. Tá no Tá no YouTube. meu canal, no A YouTube. senhora sabia que ele tá com 3 milhões de visualizações Tem num no outro YouTube. canal, Ah, no sim, sim, YouTube. tem mais de Num 3. outro canal que foi postado, ele tá com É, 3 foi, milhões. é o Eu meu fiquei filho, é o Carlos Fabiano. Foi ele que isso. colocou. Gente, eu fiquei maravilhada. Gente, olha o que que Deus faz. Por anos e anos ela cavou no secreto, Sim, buscando a Deus incessantemente. Aí se cumpre o que o Senhor disse, o próprio Jesus disse. Quando você lá no teu quarto de oração, no teu secreto, você busca de todo o teu coração, o Senhor faz com que publicamente você seja honrado. exatamente. Todos nós temos que ter o nosso cantinho com Deus na nossa casa. Todos nós temos que ter, como diz aquele filme, como é quarto de guerra? É. Aonde guerreamos, né? Antes da senhora entrar na parte da chegada do pastor Anísio, Sim, eu acho que é muito importante a gente falar sobre a perseverança na fé nesse período do deserto. sim. Porque não é qualquer pessoa, né? Não é, ou melhor, não é de qualquer maneira que você vai ver um milagre como esse das caixas de bombom. Que isso é um É, cuidado de Deus para quem se deleita. Como é que sim. foi a sua postura no deserto? Até Então, que o Senhor mudasse o cativeiro. então, é isso que eu tenho visto hoje, pastora Daniela. As pessoas não querem
eu não digo pagar preço, porque preço quem pagou foi Jesus na cruz. E nós estamos Sim, no tempo da graça, tudo que a gente recebe é por Jesus. Mas a sim, gente tem que ter uma postura perante Deus, sim, com certeza. E o que é que acontece? A maioria das pessoas, elas não querem ficar naquela posição de espera. São agoniadas, ansiosas, querem tudo de imediato. Nós somos muito imediatistas. E com Deus não funciona assim. Com é. Deus funciona você permanecer firme e fiel com Ele. Existem momentos que eu passei por tristezas e lágrimas, mas nunca desesperada, nem nunca deixando de crer que Deus me daria meu esposo. Então, eu Aleluia. estou falando de casa do meu esposo, porque estamos falando do casamento. Mas Sim. tem sido assim na minha vida em tudo. Eu tenho promessas de Deus e coisas que eu peço a Deus que eu estou esperando há 5, 6, 10, 15 anos. E nunca deixei de crer. Então, uma das coisas que eu gostaria, assim, se eu puder dizer, ensinar, né? Sim. Permaneça firme, permaneça fiel, permaneça ali no Senhor. Não desista. Quem desiste não tem vitória. Não terá vitória. É só Eita, quem Jesus. persiste. Não olhe para as Aleluia. circunstâncias. Não coloca teus olhos na dificuldade, na luta. Aleluia. Você colocar seus olhos na dificuldade e na luta, você não vai vencer. Mas se você vê as dificuldades, as lutas, as muralhas, as barreiras e colocar os teus olhos sempre para Ele, você vai ter vitória. E vitória Alabás. só se tem quando você persiste Glória a firme Deus. na sua fé nele. Quando você acredita fielmente que ele tem todo o poder para te dar, sim, no meu caso, um companheiro. Aleluia. Graças a Deus. E eu que te conheço um pouco mais de perto, sei que o Senhor não honrou só a sua vida sentimental, também honrou sua vida familiar, profissional, ministerial, né? Então, quando a promessa veio, ela veio completa, Sim. né? O Senhor Quando transbordou as bênçãos. Mas aí eu vejo muita bênção. vamos chegar na parte que o pastor Anísio entrou na história. Sim, Como é que aí foi? houve um grande congresso de jovens na minha igreja, na época, a Assembleia de Deus. E a minha irmã, que é minha irmã de tanto espiritual quanto carnal, conhecia um grupo chamado Unidos em Cristo. E o Anísio era o guitarrista deste grupo. E ela convidou esse grupo para estar no nosso congresso de jovens. E quando foi a noite que nós chegamos, a primeira noite, que eu olhei, aquele grupo estava lá e aquele marronzinho estava lá com uma guitarra. Ah, Quando eu vi aquele marronzinho, eu falei, Deus, de onde o senhor tirou esse marronzinho? Senhor, esse marronzinho serve para mim. Eu ah, gostei que desse lindo. marronzinho. Foi assim que eu conheci o pastor Anísio, no congresso de jovens. E aí, foram 3 dias de congresso. No último dia, Deus me deu uma palavra para dar para o Anísio. E Ah, eu fui lá e chamei ele em particular e entreguei coisas muito profundas e pessoais da vida dele. E quando eu terminei de falar tudo para ele, ele disse para mim assim, a irmã tem telefone? Eu falei, tenho, é para já. Arrumei um papel, uma caneta, tem meu telefone e dei para ele. Dali em diante começou a nossa amizade, ele começou a me ligar. E começamos a ter uma amizade, mas eu estava interessada nele. Aí, sim, à medida que a gente foi tendo relacionamento de amizade, só amizade, eu fui sim. amando ele. Fui amando muito ele. Como foi para eu ter certeza, pastor Daniel, que ele era o meu esposo escolhido É. por Deus? É Como é que foi? uma das coisas que me perguntam muito. Eu vou lhe dizer Sim. como é. Busque em Deus. Nessa hora, você não tem que ir por profecia nem por nada. Ah, Você olha tem aí, que ó. ser Teve alguém que você. perguntou sobre isso. Pois é, tem que ser você e Deus, pastora. Não cabe terceira pessoa. Você tem que buscar a Deus em oração e pedir a Deus que Ele confirme ao teu coração se aquela moça é a tua, se aquele rapaz é o teu. É Só ele verdade. vai, só ele vai poder falar. E foi o que eu fiz. E Deus confirmou para mim.
direto, ele comigo, que ele era o meu companheiro. E eu precisei muito disso, pastora. Por quê? Porque quando nós nos conhecemos, eu já gostei dele muito, mas ele não gostou de mim. Ah, meu Né? Deus. Ele queria que eu fosse amiga da esposa dele. E eu falei, pode ser, fique tranquilo que eu vou ser muito amiga da sua esposa. Mas era uma esposa atual ou anterior? Não, não, ele nunca casou. Eu estou dizendo que quando nós éramos amigos, eu o amava e ele não. Então, Ah, ele sempre queria casar, né? O Anísio nunca casou com ninguém. Eu sou a primeira esposa do meu marido. Eu acho que eu sim. falei, não ficou claro, né? Sim, Ele agora. sempre dizia, porque ele não me queria. Ele nunca me quis como esposa. Nós éramos Ó. amigos. Então, quando ele conversava comigo, ele dizia: Ô, irmã Rosângela, eu quero muito que a senhora seja amiga da minha esposa quando eu me casar. Ah, meu Deus! E aí Ai, Deus já tinha me dito que ele era o meu. E eu respondia para ele: fique tranquilo, Anísio, quando você se casar, eu vou ser muito amiga da sua esposa. Eu sabia que tão era eu amiga mesmo. com você, ela mesma. Eu mesma, porque Deus já havia me dito. Então, a importância de você saber a opinião de Deus, o que é que Deus está pensando a respeito do seu relacionamento, é muito importante, pastora. Todo mundo pode achar que não é ele, ou que não é ela, viu? Mas você tem que ter certeza disso. É verdade. Teve uma pessoa aqui que fez uma pergunta e eu tenho uma também para fazer. Mas primeiro a da nossa telespectadora. Como é que foi o sinal que você pediu? Como é que foi essa confirmação? Bom, eu pedi primeiro para Deus falar comigo mesmo, no meu coração, na minha mente, no meu ouvido, como ele desejasse. Através de Sim. sonhos também. Mas eu me lembro que uma das coisas que eu fiz um jejum de 14 dias. Foi 7 dias, 14, eu não lembro agora. Mas eu fiz um jejum. E eu ofereci a Deus esse jejum, fazendo uma alimentação por dia somente. Eram 24 horas de jejum cada dia. E eu disse para Deus, Deus, se esse moço não é o que tu tens para mim, tira o sentimento que eu tenho no meu coração por ele. Mas quanto mais passavam os dias do jejum, mais o sentimento aumentava. Então, cada Ah, dia eu fui tendo certeza que realmente Deus estava produzindo o sentimento em meu coração. E depois Deus falou comigo também, muito forte dentro de mim, que eu não temesse, porque já nessa época, ele já me maltratava muito, pastor Daniel, com palavras. Né? Ele falava muita coisa negativa e dizia que não, ele gostava muito de mim, mas para ser amiga dele e da futura esposa dele. E ué, aí então agora vai entrar a minha pergunta. Ele então já tinha percebido do seu sentimento? ele já Já tinha sabia, percebido, já sabia. ele já sabia, porque depois de alguns dias, uns 2 meses, eu não lembro agora, eu fui na casa de uma amiga para uma oração e ele foi comigo. E quando nós chegamos na casa dessa moça, nós Hum. entramos, a casa estava lotada, a sala. E eu entrei bem caladinha com ele, e Deus tomou uma mulher que não nos conhecia, nem a mim, nem a ele. E Deus usou essa irmã, e ela foi até ele e profetizou para ele, e disse para ele, Deus falando com ele, que eu era a companheira escolhida por Deus para a vida dele na terra. Sim. Aí E ele aí, tomou sim. conhecimento. Aí quando nós voltamos de lá, eu voltei chorando e ele me perguntou se eu amava ele. E eu fui sincera, falei que sim. Entendi. Então foi desse jeito, que era outra pergunta que eu queria fazer. Então foi desse jeito que ele passou a te olhar com novos olhos? Houve uma parte da conquista da mulher Não, Rosângela? Como não, que não foi esse houve. caminho da Não houve. virada na Não, mente dele? Porque hoje eu sei que ele é apaixonado pela esposa dele. hoje já tem 26 anos. É. Como É, é que foi essa vou virada de fazer vinte e chave? sete anos de casado em setembro agora, Que esse ano. lindo. Não,
Pelo contrário, quando ele descobriu que eu o amava, aí que ele me repudiou. Aí Hum, que ele não quis, ele se afastou de mim, ficou, acho que não lembro agora se foi 1 ou 2 semanas, mas era assim, pastora, ele se afastava e voltava. Ele se afastava e voltava. ele Ele não não queria queria, admitir, mas né, não que já estava estava. gostando. Hein? Ele não queria admitir que já estava gostando da sua companhia, né? Eu não sei, mas assim, gostava muito da minha companhia, eu o ajudava muito espiritualmente também, a gente tinha uma forte ligação espiritual, eu levava ele para buscar a Deus sempre comigo. A gente buscava bastante ao Senhor naquela época. E ainda hoje. Como que foi assim um momento que ele mudou o comportamento? Então, quando ele mudou, foi quando Deus, ele um dia chegou lá em casa e já passado alguns meses eu falei para ele que realmente Deus tinha esse plano entre nós de casamento, né? Mas que Deus naquele dia estava deixando ele livre para ele casar com quem ele quisesse. Que ele decidisse. E que se ele não aceitasse o plano de Deus e depois ele se arrependesse, não haveria volta. E eu lutei muito com o anjo para não entregar, porque naquela madrugada, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava no pó, orando, quando um anjo entrou no meu quarto e aquela luz resplandeceu dentro de mim. Eu sei que muita gente não acredita, mas saiba que é verdade. Deus envia seus anjos na terra ainda hoje. Aí ele falou que eu teria que dizer isso para o Anísio. Eu relutei muito, mas não teve como. No meu testemunho, eu dou detalhes mais minuciosos de tudo, tá bom? Sim. Porque o nosso tempo aqui é pouco também, né? É, deixa eu ver quanto Tá? tempo a gente tem. Ah, nós temos ainda cerca de 40 minutos. trinta Tá, e cinco minutos, por aí. tá bem. Aí o que acontece? Eu entreguei para ele naquela noite isto. Ele não falou nada, que ele sempre foi um homem muito calado, né? Muito Sim. dominante na língua. Ele foi embora, Até hoje, né? até hoje. Ele foi embora e eu fui para o meu quarto orar e chorar. Eu falei, olha aí, Deus, o que é que o senhor fez? O senhor mandou dizer para o rapaz que eu era a esposa dele, que ele tinha que decidir. Agora ele foi embora. Saiu aqui calado e foi embora. Quando eu estava orando, também é algo que precisa crer, Deus me levou em espírito no quarto dele. Ele estava orando e falando com Deus. Ele disse assim para Deus, ó Deus, eu sou um rapaz virgem. O Anísio aceitou a Jesus com 12 anos. Então ele se guardou em Deus, porque o sonho dele era casar com uma moça virgem. Sim. Pastor, eu não tinha mais nada de virgem, né? Já era até mãe, Já né? era mãe de 3 filhos. Aí o que acontece? Ele começou a dizer para Deus que eu não era nada do que ele tinha esperado, que eu era mais velha do que ele, que eu tinha 3 filhos, e ainda por cima eu ia ser avó, porque nesse inteirinho a minha filha mais velha se casou e estava grávida do primeiro filho. E que agora eu ainda ia ser avó. Todo mundo me chamava de velhona para ele, sabe? Então, Caramba. conclusão. Ele começou a dizer tudo para Deus. Ele disse, olha, Deus, até que do pescoço para baixo, ela é ajeitadinha. Mas aquele rosto dela, cheio de espinha, de buraco de espinha, e aquela voz grossa, ele foi contando para Deus e dizendo para Deus tudo que ele achava feio em mim. Ela não trabalha, ela não tem nada, ela não tem um emprego, ela não é musicista. Eu sou musicista, eu sempre quis casar com uma moça que cantasse, que louvasse o teu nome. Não tinha nada que ele queria numa mulher. Mas eu tinha um Deus de poder que havia decidido nos céus. E ele Eita. era meu. Eu quero fazer um parêntese aqui. Eu sei que tem muita gente que diz que Deus não se mete na vida sentimental. É mentira. Eu também acredito que É ele se. mentira. Deus é Senhor absoluto da vida daqueles que recebem a Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Aleluia. Ele é o Senhor da nossa vida. Então, ele não vai se meter numa área e noutras, não.
É, A nossa vida tem que estar debaixo do querer dele em tudo. E ele se mete, sim. Se não fosse Deus, talvez eu tivesse solteiro até hoje, se eu não acreditasse que ele é quem faria isso. não, e ter a perseverança que a senhora teve em todo o processo, Sim. só pelo espírito, porque a mulher natural, a mulher humana, ela não aguenta ser rejeitada assim por um homem por muito tempo. Não, não aguenta. Não é só as mulheres, não. Os Eu homens também. acompanho muitos homens, viu? Que É estão verdade. sofrendo. Porque, ao contrário, a moça não quer eles. É verdade. E graças a Deus, hoje a gente pode ver o resultado do agir de Deus. Eu vi aqui uma fala de uma pessoa que disse assim: eu orei, eu busquei a Deus, eu pedi sinal, mas aí eu acabei me magoando e agora eu não acredito em nada. A gente sabe, né, por experiência de aconselhamento, que com certeza tem um universo de coisas aí por trás. Sim. Não dá para se avaliar as histórias de forma generalizada. Mas a senhora quer dar alguma palavra para essa pessoa? Eu quero sim. Quando muitas pessoas me procuram devido ao meu testemunho e mandam mensagem, é muita gente. Eu quero até aproveitar esse momento para pedir perdão a algumas pessoas que eu não tenha respondido. E eu peço a você que insista e persista em falar comigo, porque sou eu mesma que respondo, viu, pastor Daniel? Sou eu que respondo vocês. E se vocês são muitas, milhares, eu sou só uma, tem que ter um pouco de paciência. Bom, vou responder a você que desistiu, que não perseverou. Quando uma pessoa fala isso para mim, se você não crer e não persistir, eu não vou lhe ajudar em oração. Porque eu conheço Deus e sei que Deus, ele presenteia quem permanece. Não Aleluia. deixe, que foi o que eu comecei falando, não deixe que o tempo... Olha, se eu fosse olhar para o tempo, eu não teria esperado meu esposo. Né? Não deixe que o tempo, não deixe que a luta, não deixe que o fato de você buscar, clamar, e não ver a resposta, paralise você. Não faça isso. Não deixe. Não deixe de crer em Deus. Ele nunca deixa seu povo sem resposta. Então, a minha palavra a você é que você volte. Volte a buscar a Ele. Confia nele. Acredita nele. Clama por Ele. E espera por Ele. São os que esperam pelo Senhor e no Senhor que terão Aleluia. as suas petições atendidas e respostas fiéis e verdadeiras dele. Isso é o que eu quero dizer para quem desiste, para quem não Sim. acredita mais. Pois eu nunca deixei de acreditar. Embora se passasse o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante, eu nunca deixei de acreditar com o passar dos anos. Talvez Aleluia. você diga, pastora, mas eu estou há 15 anos e você morreu? Você está morta? Então, se você está viva, Deus está em pé e firme com as suas promessas sobre a tua vida. Aleluia. Gente, não sai dessa live, compartilha para mais pessoas, porque tem gente aqui pedindo nos comentários, pastora, profetiza a hora. No final da live, a pastora Rosângela vai levantar essa oração pela sua vida, e se você crer, vai se cumprir como está sendo dito aqui. A Linda Monteiro fez uma pergunta aqui interessante. Como que finalizou o processo? Como é que foi, então, a chegada para o altar, a aceitação do pastor Anísio definitivamente? Como é que foi? Então, a chegada para o altar se deu nessa madrugada, quando isso já tinha passado meses, quando eu vi ele orando e desfazendo de mim para Deus, falando tudo que ele falou. E aí, no dia seguinte, ele tinha uma semana que Deus havia dado a ele para decidir se ele queria casar comigo, se ele ia aceitar o plano de Deus ou não. No dia seguinte, ele chegou na minha casa à noite. E quando ele chegou, Deus disse para mim assim, Rosângela, fale para ele tudo que eu lhe mostrei, tudo que eu permiti você ver na madrugada. Aí, quando ele chegou, eu fui lá recebê-lo. Eu falei, Anísio, eu tenho algo para lhe dizer. Eu não deixei nem ele falar.
Assim como Deus havia me instruído, eu fiz. Eu falei, eu vi você orando a Deus no seu quarto, falando com Deus, dizendo que eu era assim, que você era um rapaz virgem, que você queria uma moça virgem, musicista, que tivesse um emprego assim como você tem. E eu não tinha nada disso, que do pescoço para baixo, até que eu era ajeitadinha, mas que o meu rosto era cheio de espinha, e isso e aquilo. Fui contando tudo para ele. Pastora Daniele, quando eu fui contando, ele já era calado, ele ficou mais murcho ainda. Eu Quando eu, imagino. quando Fico eu terminei congelada. de contar tudo para ele olhou para mim e disse assim, a minha vida está difícil agora, porque nem orar eu posso mais. Nem orar eu posso mais. Ai, meu Deus do Aí ele céu. olhou para mim e Foi disse assim, ótima. Angela, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não amo você. Eu não gosto de você como mulher. Eu tenho um grande carinho e uma grande admiração pela mulher de Deus que você é. Então, eu resolvi que vou aceitar o plano de Deus, eu vou me casar com você, mas eu vou me casar com você como amigo, como irmão em Cristo. Eu não vou tocar em você. Meu Deus do céu. Se você aceitar dessa forma, eu caso com você. Mas eu sabia que Deus havia usado uma profetisa ceguinha lá no Valparaíso, que já partiu para o Senhor, falando que nós teríamos 2 filhos. Seriam 2 meninos. Ela via um do lado do outro. E ela disse naquele dia para ele que eu era a esposa dele e que Deus ia colocar um amor no coração dele por mim 24 horas depois de casado. E que seria um amor que não tem, que só Deus tem para colocar nos corações. O amor Uau. verdadeiro. Houve essa profecia. E aí eu lembrei daquela profecia na hora. E eu disse, Anísio, eu topo. Eu topo casar com você como amigos e como irmão em Cristo. E aí ele disse, isso era mais ou menos início de agosto daquele ano, 1993. E aí ele disse, tá, então nós vamos casar em dezembro, no dia 31 de dezembro, 11 horas da noite. Sério? Deus havia dito que ele teria que casar comigo naquele ano. E ele escolheu o último ano, o último dia do ano, disse que a última hora. Olha que eu já ouvi seu testemunho, mas eu não lembrava desses detalhes. Tá lá no meu testemunho. É só acessar o meu canal lá no YouTube. Tem o meu canal, Rosângela Nery Oficial. Acesse lá que você vai estar na íntegra do meu testemunho. Aí, Segue lá, gente. aí eu falei, tudo bem, Anísio, não tem problema. Mas aí, minha filha, a resposta vem de Deus. Deus fez ele se casar comigo 1 mês e dias depois que ele falou aqui. Ele casou comigo no dia 22 de setembro, ao meio-dia. O meu pastor foi lá me dar as bênçãos. Não teve festa, não teve nada, porque ele não queria casar comigo. Ele disse para mim que não ia mover uma palha para casar comigo. Que já que Deus é que queria, que Deus fizesse tudo. Pois Deus fez. Deus preparou o local para eu morar, Deus preparou as coisas para dentro da minha casa, Deus preparou o meu casamento, Deus preparou a lua de mel, Deus preparou minha roupa para casar. A cor da roupa que eu casei foi Deus que escolheu, até isso eu consultei a Deus. Eu perguntei para Deus qual a cor ele queria e ele falou para mim, azul da cor do céu. Significa obediência a mim. Meu Céus Deus, obedecem a Deus. que coisa. Uhum. É muito forte. É forte, foi lindo, foi lindo. Ele casou comigo. Ele era noivo, acabou o noivado. Está tudo aí no testemunho. Então, nós estamos aqui num bate-papo mais informal, né? Sim. E aí, 24 horas depois. Aí ele casou comigo no dia 22, meio-dia, e nós fomos para a lua de mel. Era lá numa cidadezinha, Caldas Novas. Mais ou menos 3 horas e meia, 4 horas de viagem de carro.
Ele foi daqui de Brasília até lá em Caldas Novas falando do amor que ele tinha pela noiva que ele havia acabado. Casado já. Pastora Rosângela, hoje eu te amo mais do que ontem. É, querida, passei muita batalha, mas se eu fosse olhar para o problema, eu não tinha tido vitória. Eu só ficava firme no meu coração com Deus. O que Deus falava, para mim, até hoje, é regra, pastora Daniela. Amém. Tudo que ele disser para mim é regra, sempre foi. Aí Deus dizia, não te preocupa. Mas eu tinha esquecido da palavra profética que ele me amaria 24 horas depois. Aí a primeira noite da nossa lua de mel foi assim, ele foi dormir e eu fui orar. E chorar na presença de Deus. No dia seguinte, eu adormeci, acordei, tomei um banho, me arrumei. Eu sempre gostei muito de batom. Passei um batonzinho na minha boca, preparei o café da manhã, levei na cama para ele. Quando ele tomou o café e tudo, ele foi e disse, vamos passear para conhecer a cidade? Eu não conheço. Eu falei, eu também não. Aí nós fomos passear, andar, saímos mais ou menos umas 11 horas, 11 e pouco da manhã, e começamos a caminhar pela cidade como dois bons amigos, conversando, batendo papo. Quando foi lá, por um tempo que eu já estava caminhando, a minha mão bateu na dele e ele segurou a minha mão. No que ele segurou a minha mão, ele olhou e disse assim, puxa, Rosângela, tu tem uma mão tão bonitinha, tão pequenininha, delicada. Aí eu dei um sorriso. Quando eu sorri, ele falou, nossa, eu não tinha percebido que tu tem um sorriso bonito. Aí eu fiquei doidinha. Eu digo, aí eu olhei no relógio, era meio-dia, a hora que nós havíamos nos casado. Uau! Da tarde, a gente estava na piscina, ele me deu o primeiro beijo na boca, eu quase desmaiei dentro da piscina. Foi lindo. De lá para cá, só tenho sido muito vitoriosa com meu esposo. Ele é tão maravilhoso para mim, ele é tão bom para mim. Fala um pouquinho, né, da bênção que ele é hoje, porque tem gente aqui que já está com antipatia gratuita. Ele é maravilhoso. Gente, ele é uma bênção. Ele é uma bênção. Ele falou, ele me amou, passou a me amar, me ama muito. E eu também o amo muito, cada dia mais. Nós tivemos 2 filhos lindos, Moisés, que hoje está com 25 anos, está casado. O Moisés está aqui na live. Hein? O Moisés está aqui assistindo a live que eu vi. Então, pronto. Tem o meu filho, né? Hoje está casado. Meu filho, um presente de Deus, né, amor? Presentão da mamãe e do papai. E tem o Josué, que também é meu presente de Deus, né, meu filho? Meu amorzão, meu caçula, que está com 23 anos e está fora fazendo medicina fora. Está aqui, vai chegar agora para passar as férias comigo. Quer dizer, férias do coronavírus agora, né? Mas meu esposo é muito abençoado por Deus. E aqui eu gostaria de dar uma dica para você que ainda está sozinha. Uma coisa que, quando eu orava, durante os tempos de espera, pedindo meu esposo, pastora, muitas pessoas me perguntam como eu devo orar. Eu vou lhe dizer, uma oração agradável a Deus é quando você não pede beleza, quando você não pede, eu quero uma mulher escultural, eu quero um homem bonito de 2 metros de altura, sei lá o que, sei lá o quê. Eu nunca pedi para Deus beleza. Eu nunca falei para Deus, Senhor, eu quero que ele tenha um bom emprego. Eu nunca falei para Deus, Senhor, eu quero que tenha dinheiro. Eu nunca falei para Deus, eu quero que tenha posição social. Nunca. A única coisa que eu pedia para Deus, porque eu já tinha sofrido muito no mundo lá fora, né? Eu já era mãe de 3 filhos, já tinha tido outros relacionamentos. Tinha sofrido muito com as minhas escolhas erradas. Então eu pedi a Deus, Senhor, eu quero um homem que tu escolhas. Mas eu quero lhe pedir que este homem seja muito temente a ti. Porque eu sabia, pastora, que o homem temente, o homem que tem temor a Deus, a mulher que tem temor, ele é bom filho, ele é bom pai, ele é bom marido, porque ele é um servo de Deus, ele ama a Deus e ele vai viver segundo os preceitos de Deus. Então eu tinha essa certeza no meu coração. E foi exatamente isso que Deus fez.
Me deu um Olha, marronzão bonito para mim, querido, bem empregado, tudo que eu não pedi, ele me deu. E me deu um homem muito temente a ele. Então, o desejo do meu marido é para mim. Se ele me vê feliz, ele está feliz. Isso todo mundo que convive conosco, meus filhos, meus sobrinhos, minhas sobrinhas, meus parentes, as minhas ovelhas veem isso. E quando ele vê que eu estou triste, pronto, ele quer fazer tudo para me ver feliz. Porque o desejo dele está para mim. E as eu pessoas às vezes. acredito, eu acredito até que o Senhor gerou nele um constrangimento tão grande depois que as escamas caíram, que Sim, hoje ele acaba compensando em forma de um arrependimento genuíno todo aquele período de rejeição, né? Porque a sim. gente vê que não tinha necessidade de ser dessa maneira, mas o mais importante foi que ele obedeceu a Deus mesmo contra a vontade dele. E o E eu fui Senhor corajosa deixou porque aceitei casar com um homem que queria viver comigo como amigo. muito. Pastora Rosângela, muito corajosa. Mas com certeza hoje está aí a autoridade de Deus sobre a sua vida para falar sobre isso com Sim, propriedade. Não tem sim. ninguém que possa chegar e dizer assim, que eu quero desistir de orar na sua frente, que a senhora nunca vai aceitar isso. Nunca, jamais. Jamais. Assim mesmo. Vamos embora, minha filha. Porque Jesus não é gente, não. É Deus. Ele sabe. Jesus. Eu já Gente, que live ajudei abençoada. várias pessoas a casarem na mesma situação minha. Tanto homens quanto mulheres. Sim, sim. No Facebook, eu não sei se é no Instagram, eu não sei Hum. aonde é, mas tem vários testemunhos de moças que eu ajudei, que eu nem conheço, e se casaram porque foram na minha fé. Glória a Aprenderam Deus. a ter fé em Deus, independente das circunstâncias. Se o homem te der não, você tem que continuar crendo no sim de Deus. Se você está Aleluia. prestes a fazer um concurso público, e aí vem alguns impedimentos, não aceite. Creia em Deus. Peça para Ele e faça seu concurso, que Ele vai tirar os impedimentos, tu vai ser aprovado e vai tomar posse. Oh, Eu aleluia. estou falando de uma área material, mas espiritualmente, peça ao Senhor que te encha dele. Peça ao Senhor que você tenha relacionamento vivo, que você conheça Deus. Olha, pastora, eu conheço Deus, eu clamo ao Senhor. Eu clamo a Deus e Deus fala comigo todos os dias da minha vida. Deus conversa comigo. Aqui dentro da minha casa, estou de quarentena, dentro do meu lar aqui, e Deus fala comigo. Deus fala comigo de todas as formas e Deus nunca me deixou sem a resposta. Às vezes, algumas respostas demoram um tempo, mas saiba esperar pacientemente pelo Senhor. Eu tenho bênçãos que eu estou esperando, como eu disse. Eu tenho uma bênção que Deus me prometeu, tem 25 anos já. E agora ele ainda não fez, mas eu cada dia, todo dia, eu tenho certeza que ele vai fazer. Fico Amém. esperando. Estou doida para contar esse testemunho. Falo para ele. Eu vou Amém. contar para todo mundo a bênção que eu esperei para realizar 25 anos. É um desejo do meu coração. E ele disse há 25 anos atrás, através de uma palavra profética, tá, que ele me faria isto. Eu estou esperando. Amém. É. E o Senhor Jesus, ele falava para algumas pessoas que ele fez milagre, ele falava assim, conforme a tua fé, segundo a É, tua fé. É isso que segundo a muita tua gente fé. tem que entender. A nossa fé move. Entendeu? Tem gente que fica presa, não, porque eu não posso decidir pelo outro, porque eu não posso fazer. Ok, mas a fé move. E aí É, Deus faz o impossível sobrenatural e aí muda até o coração da pessoa. É sim, com assim que o Senhor certeza. faz. Com Nós certeza. chegamos em 49 minutos de live. Então, o que Sim. que a gente vai fazer? Eu já quero agradecer a todo mundo que está aqui, agradecer a pastora Rosângela por essa presença aqui maravilhosa, contando esse testemunho poderoso. E aí, gente, muitas perguntas que foram feitas aqui, eu peço desculpas, mas não dá para a gente responder numa live, tá bom? Você pode chamar a pastora Rosângela no direct do Instagram, tá? Vai Sim, ficar marcado no... A live fica salva para você que está vindo aqui pela primeira vez. A sim. gente tem toda segunda e toda sexta às 15 horas
o Face to Face, que é essa live aqui da Vale de Benção Rio, com algum convidado ou convidada. Então, vai ficar salva e eu vou deixar marcado o Instagram da pastora Rosângela. E aí você chama ela no direct, conversa com ela, tá bom? Mas agora ela vai fazer uma oração. Sim. E a gente vai encerrar dessa maneira, tá bom? Para englobar tudo. Você que está esperando em Deus um marido, você que está num casamento que o amor de um ou de outro esfriou, que está passando por rejeição, por espera, recebe agora essa oração que a pastora Rosângela vai fazer pela tua vida. Toma posse. Se você assistir essa live depois, quando estiver salva, acredite que Deus é o dono do tempo. Você viu na hora certa. Receba também em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, graças lhe damos por esse dia de vida. A vida é um dom que pertence a ti e nós não temos dúvida que vem de ti. Aleluia. Agradecemos o teu nome. Agradecemos porque tu nos escolheu. Como é bom ser serva, filho e filha. A gente tem aquela segurança. E é isso que eu quero lhe pedir, meu Pai. Que essa segurança que só os que confiam em ti têm, que o Senhor faça na vida de cada homem, cada mulher que vai estar me ouvindo nessa tarde, que vai estar me ouvindo através do meu canal no YouTube, que vai estar me ouvindo no Instagram, fazendo essa petição, essa oração a ti, Senhor. Eu peço que o Senhor coloque fé no coração dessas mulheres, como o Senhor colocou no meu coração, no coração desses homens, que eles acreditem que o sobrenatural, que o impossível a nós é possível para quem crê em ti. Eu profetizo nessa tarde, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, a bênção do Senhor sobre cada um. Todos quantos me ouvirem, receba a sua porção, receba a sua vitória, ainda que seja impossível para ti. Acredite num Deus e Pai que trabalha em favor da nossa vida para conceder, para entregar nas nossas mãos aquilo que é impossível para nós. Tu és o Deus do sobrenatural, tu és o Deus do impossível, tu és aquele que ajuda, tu és aquele que afasta, tu és aquele que abre a porta e tu és aquele que fecha a porta. Então eu coloco nas tuas mãos essas pessoas, que elas possam acreditar em ti, não ficar fixado no olhar, no tempo. Ah, porque eu estou esperando há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Não! Não! Se estão vivos, é tempo de vitória. Aleluia. Se estamos com vida, é tempo do Senhor determinar as bênçãos. Aleluia. Se estamos vivos, é para a glória do nome dele. E, Senhor, eu sei o quanto tu ama presentear a gente. A Bíblia diz que tu és galardoador daqueles que te buscam. E quem buscar a ti confiantemente tem que ter uma fé confiante. Vai receber a vitória. Assim como eu recebi meu companheiro, meu esposo amado, assim como eu tenho recebido tantas outras bênçãos. E ainda vou receber muitas, porque confio e creio em ti. Eles também vão receber. Então eu os entrego em tuas mãos, abençoo e profetizo grandes vitórias do Senhor e que o Salmo 37, versículo de número 4, esteja na vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Eu oro e te agradeço pela vitória. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Pastora Rosângela, eu amei essa live, esse momento. Eu sinto a presença de Deus aqui. Que Deus continue abençoando sua vida, sua casa. Te amo muito. Sou grata a Deus, porque nós fazemos parte da mesma família na fé e da mesma família também Vale de Bênção. Exatamente. Que bom. Exatamente. Que estamos ali. O meu Pablozinho, você e o Pablo, ó, estão dentro do meu coração. Deus abençoe. Foi um prazer para mim estar com você nessa tarde. Amém. Gente, um beijo grande. Nós temos hoje, às 21 horas, a estreia de mais um quadro aqui no IGTV da Vale Rio, que é o Momento dos Pais. Então, você vai ver um vídeo postado no IGTV, especialmente para você que é pai e mãe. E na segunda-feira tem mais Face to Face com um novo convidado, trazendo mais um assunto importante para a sua vida cristã. Um beijo grande, fique na paz e até a próxima!